Com a chegada da família real ao Brasil, em 1808 são criadas as primeiras instituições de ensino. Em Salvador é fundada a primeira faculdade de medicina e no Rio de Janeiro o Horto Real, hoje conhecido como Jardim Botânico. A seu lado, em 1918, surge o primeiro Instituto de Química, que em 1934 passa a se chamar Instituto de Química Agrícola. No Instituto de Química Agrícola dos anos 50, pesquisadores como Walter Morse, Benjamin Gilbert, Oscar Ribeiro, Mauro Taveira Magalhães e Otto Gottlieb se encontram para criar a moderna química de produtos naturais no Brasil. Meu pai veio de uma família de químicos. O pai dele era químico. O pai dele tinha uma firma de cerâmica na Tchecoslováquia. Quando veio a Segunda Guerra, ele era judeu, ele teve que fugir para o Brasil, porque a mulher dele nasceu em Petrópolis, brasileira. Então eles saíram da Tchecoslováquia com o que tinham, com roupa do corpo, né, dizendo que iam fazer um passeio turístico. E vieram com a família para cá. Chegando no Brasil, ele faz o que hoje seria um pré-vestibular e ele passa, então, a ser estudante da Escola Nacional de Química. E quando ele se forma, ele é o primeiro estudante da sua turma. Foi, inclusive, o redator científico de uma revista chamada Química, que era publicada pelo diretório da Escola Nacional de Química. No Rio de Janeiro, o meu avô, pai do meu pai, montou uma firma de perfumes, uma indústria de perfumes, onde meu pai começou a trabalhar logo depois que se formou. E foi o grande desgosto da vida dele. Tudo que ele trabalhou com o pai, ele sentiu que ele perdeu tempo. Se ele tivesse acabado o FRJ de Química e começasse a carreira acadêmica, ele teria sido mais feliz. Ele faz uma carreira brilhante no estudo de Química Agrícola. Em 1962, como o Instituto de Química Agrícola era ligado ao Ministério da Agricultura, no governo João Goulart, há uma decisão de governo em que o Instituto de Química Agrícola deveria estar voltado para os produtos da agricultura brasileira. E esses pesquisadores, o que eles faziam era uma química de produtos naturais de grande qualidade. E, então, esse grupo é disperso, só fica no Instituto de Química Agrícola o doutor Mauro Taveira Magalhães, que depois vai ser incorporado aos quadros da Embrapa. Então, nesse momento é que houve a grande diáspora e a dispersão desses pesquisadores por todo o país. Walter Mohr estrutura o CPPN, Otto Gottlieb sai da Rural e é convidado por Darcy Ribeiro para estruturar a química na então criada Universidade Nacional de Brasília. E ele, naquela época, já supervisionava toda a química de produtos naturais, desde Manaus, no Amazonas, até o grupo de química de produtos naturais da Universidade Federal de Minas Gerais. É o que eles chamavam de cursos itinerantes. E vários desses professores, hoje, da química de produtos naturais, tiveram, então, atração pela área em função dos cursos do professor Otto Gottlieb, que foi um dos maiores conferencistas que eu presenciei na minha vida acadêmica. Alunos que nos chegam em qualquer época, em qualquer década, eles vêm com a mesma esperança, aquela esperança infundida no nosso povo pelo próprio professor Otto, que criou núcleos de estudo de química
de produtos naturais no país, de leste a oeste, de norte a sul, sem medir esforços. Viajava para qualquer lugar que era chamado para proferir uma conferência e lá criava um núcleo. Ele tem registro de passagem por todas as capitais desse país, todas as capitais desse país. Ele tem ex-alunos de todo o canto desse país. Ele foi um pioneiro e ele foi um alicerce fantástico na química de produtos naturais no Brasil. A minha catalisação inicial para produtos naturais foi no curso de Manaus, de básico de fitoquímica, realizado em janeiro a março de 1963. E eu aí me empolguei com essa atividade, com as aulas do Otto Kutilib, né, envolvendo a parte teórica, né, metabolismo, métodos espectrométricos e isolamento, que o Mauro mostrava, a cromatografia, todo aquele processo, tudo isso me empolgou e sem qualquer dificuldade a selecionar essa linha de atividade. Em 64 ele foi para Brasília para trabalhar com um grupo novo em cima de fitoquímica. Destacar algumas pessoas que foram para o UNB, a Laíde Braga de Oliveira, que era aluna de pós-graduação, Giovanni, Hugo Clemente, Nídia Roque, eu, Maria Auxiliadora Kaplan. Ele foi para Brasília um ano antes da família. Ele trabalhou um ano em Brasília até dizer, tá legal, podemos mudar a família para cá. A família morava no Rio de Janeiro. Eu era pequeno, devia ter uns 10, 12 anos. E aí nós fomos para lá e a Universidade de Brasília já estava montada, já estava feita. Eles queriam fazer da Universidade de Brasília a melhor universidade da América Latina, sem dúvida nenhuma, fizeram. Era uma universidade de primeira categoria, porém não durou muito. Houve muita perseguição, nós tínhamos estudantes pelegos dentro das salas de aula, dentro dos laboratórios, que não entendiam nada de química, porém fiscalizavam o que se falava dentro da sala de aula. E com isso a situação ficou muito complicada. Culminou com a demissão injusta, demissão totalitária do governo em expulsar 22 professores. As coisas estavam correndo perigosamente. O professor Otto foi convidado a ir conversar com o presidente da República, na época o general, não sei se general, Castelo Branco, deve ser general. Ele propôs ao professor que ele seria o diretor do Instituto de Química, um curso que estava com muita força lá em Brasília, uma universidade com outros parâmetros diferenciados das outras universidades brasileiras. O professor Otto recusou o convite. Castelo Branco tinha certeza que ele aceitaria isso, porque seria um posto da maior relevância, principalmente para uma pessoa que estava começando a vida universitária, como estava o professor Otto naquela época. Castelo Branco perguntou para o meu pai, queria saber o que ele sabia do movimento subversivo, não sei o que mais. E aí ele chegou para o Castelo Branco e falou que assim, os cientistas são uma classe diferente e que não estava acostumado a tratar com esse tipo de classe e que eles se protegiam universalmente, imagina só. Falando para o presidente da República, ninguém sabia o que estava acontecendo, ou ele tinha pouca visão, o que era a revolução. Mas meu pai, sempre foi muito sonhador e tal, e falou para o Castelo Branco que não adiantava, subversivo ou não subversivo, eles eram cientistas e eles estavam ali em função do trabalho deles, e que era isso que contava, e o que o resto não contava nada, e que a política nunca ia interferir no desenvolvimento da Universidade de Brasília. E o Castelo Branco foi ficando vermelho, deu uma porrada na mesa, falou para ele calar a boca, que ele não era nem brasileiro, ele era tcheco, um país duvidoso, dizer, e que esse negócio que ele ia dar um jeito na Universidade de Brasília,
estava acabada a reunião, que ele podia ir para casa. Voltou para a sala de aula e aderiu ao movimento todos os professores fizeram em apoio aos seus colegas demitidos. No final, eles se reuniram, os coordenadores e os organizadores da Universidade de Brasília resolveram se demitir todos, não é? Porque eles queriam escolher esse sim, esse não, esse sim, esse não, e eles não iam aceitar isso nunca. Esses professores demissionários eram mais de 200 na época. Todos os professores demitidos e demissionários de Brasília não tinham outro emprego. Então voltaram todos sem emprego. Tiveram a coragem de fazer. Foi um gesto fantástico que o país não pode esquecer. Um gesto de solidariedade da maior relevância aqui nesse país, numa época difícil, extremamente difícil. O grupo, que era muito grande, ficou dividido em 3 partes. Uma parte veio para o Rio de Janeiro, com alunos daqui do Rio de Janeiro, alunos do Nordeste. Outra parte foi para Minas Gerais, com os alunos de Minas Gerais, que era o maior grupo do curso de produtos naturais. E a terceira parte foi para São Paulo. E o Otto e o Walter Moss, eles mantinham um relacionamento científico muito saudável. E por isso nós tivemos o privilégio de sair da UNB e ir para o CPPN, de ficar ali na Pavemê para depois ir aqui para Rural. A aceitação do nosso grupo no CPPN foi vista com o maior carinho por nós e por todos os outros que estavam tentando partir para uma pesquisa organizada nesse país. Naquele mesmo ano, nós fomos acolhidos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 1966, ele foi para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele cria o curso de pós-graduação de Química de Produtos Naturais lá na universidade, que é o segundo do estado do Rio de Janeiro. Assim, fizemos lá o nosso núcleo com os egressos de Brasília. A coordenação do Otto Gutierrez e mais uma atividade nessa universidade que eu não posso esquecer. São os cursos oferecidos nos meses de julho dos anos de 1969 a 1972. O Otto, através desse curso, mobilizou professores e estudantes de pós-graduação e graduação do Brasil inteiro e do exterior, chamando sempre professores que traziam assunto de fronteira. Primeiro, eu me recordo bem, foi do Wallis, né, que foi da reação de simetria. Depois veio o Wenkert, né, Rúveda, ou seja, tinha sempre um professor trazendo novidade da época. Um fato importante para a vinda do professor Otto para o Instituto de Química foi o convite do diretor, na época, foi o professor Pascoal Senise, né, que era visionário, e ele percebeu a importância que o professor Otto tinha na área de Química de Produtos Naturais e entendeu que o Instituto de Química deveria ter também essa linha de pesquisas, né. Então o professor Senise convidou o professor Otto para dar um seminário, cujo título, né, o Jacarandás, 400 anos de carpintaria e 4 de química, né. O seminário foi um sucesso e o laboratório, a princípio, foi patrocinado pela FAPESP e isso perdurou durante vários anos até ser finalmente incorporado ao Instituto de Química. O professor Otto, nessa época, já tinha uma série de estudantes de pós-graduação, tanto na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quanto na Universidade Federal de Minas Gerais. E iniciava a estruturação de um outro grupo no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Como ele tinha esses compromissos todos,
e ele precisava de alguém que fosse chefiar esse laboratório que estava sendo criado na Universidade de São Paulo, ele leva o professor Raimundo Braz Filho. Eu tive a honra de ser convidado para chefiar esse laboratório durante o período de julho de 1967 a março de 70, durante 3 anos. Nesse mesmo período, chegava a São Paulo o professor Masayoshi Yoshida, que era um farmacêutico, mas ele se interessa pela química de produtos naturais e passa a ser o principal colaborador do professor Otto Gottlieb na Universidade de São Paulo. Os primeiros trabalhos de dicroísmo circular em química de produtos naturais no Brasil foram feitos pelo professor Masayoshi Yoshida na Universidade de São Paulo. Durante esse período, quando eu cheguei aqui no laboratório, ele sempre ficou 3 dias, geralmente era de terça, quarta e quinta, ele ficava aqui religiosamente, e ele pegava o avião, sempre ponte aérea, sempre fez ponte aérea, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, e ele ficava num hotelzinho no Largo de Pinheiros. Mas ele passava o dia inteiro aqui na química, ele vivia química, ele chegava cedinho e só saía à noite. Ele tinha sempre o mesmo paletózinho xadrez cinza, né? Sempre muito metódico e muito exigente e muito fascinante, porque todas as vezes que ele tinha reunião com a gente, ou que nós entrávamos na sua sala para discutir algum assunto, do assunto pontual surgiam muitas ideias, porque ele estava sempre à frente do tempo dele. O primeiro trabalho, possivelmente relacionado à química sistemática, foi publicado na Nature, em 49, que foi uma discussão sobre a ocorrência de pironas em espécies de aniba, e também ele comenta sobre a ocorrência de pironas em espécies de piper metístico, né? Então, simplesmente um trabalho dessa natureza, tentando entender a ocorrência das substâncias. Talvez tenha sido, muito possivelmente, a base da química sistemática. Lembra-se que o Otto, né, foi um dedicado à química naturais, criou disciplinas como a sistemática química, com a primeira tese aqui realizada com essa nova disciplina pela defesa do mestrado da Célia Rezende. Então o Otto foi um criador. Depois surgiram várias pessoas nessa nova linha de pesquisa, Vanderlan e outras pessoas, São Paulo, a Fátima Fernandes. Esta área ou sub-área de química de produtos naturais, que faz uma integração fantástica com a biologia, com a botânica, a sistemática e a evolução, chegou a ser uma nova disciplina botânica, como é exatamente o título de um livro nosso com o professor Otto, que trata uma nova disciplina botânica, que é a quimiosistemática vegetal micromolecular. Na realidade, quimiosistemática não é uma ciência proposta pelo professor Gottlieb, já existia desde 1800 e alguma coisa. Mas qual foi o fato inédito, inovador dos estudos do professor Otto? Estabelecer uma metodologia, obedecendo alguns critérios matemáticos. Nós estabelecemos equações matemáticas para criar um índice baseado em esqueleto constitucional das substâncias naturais e metabólicos por classes, levando em consideração as suas tendências de biossíntese. E com isso, nós estabelecermos critérios, bases, de mostrar evolução química de determinados grupos vegetais e comparar com as classificações taxonômicas que eram existentes e muitas vezes até propor mudanças, como foi o caso de rubiácea, que foi feito por Robrestet, que fez uma nova classificação taxonômica e que se apoiou muito nos dados produzidos nesse laboratório aqui com rubiácea. Trabalhou pironas, trabalhou iridóides, trabalhou lignóides, alcaloides de várias classes, e nós tem 2 livros editados, uma coisa fascinante da quantidade de dados
que foram criados no Bloco 11, quando nós éramos estudantes, e ele como nosso orientador. O auge da quimissistemática micromolecular é quando o professor Otto Gottlieb está em São Paulo. Naquele período dele na USP, ele orienta vários doutores nesse tema. Por exemplo, o professor Arnaldo Imbiriba da Rocha, da Universidade do Amazonas. A professora Vanderlan Bolzani, hoje no Instituto de Química de Araraquara. A professora Maria Graça Fernandes da Silva, da Universidade Federal de São Carlos. A doutora Maria Cláudia Marx Jung, do Instituto de Botânica. Aqui dentro do estado de São Paulo, eu acho que foi extremamente importante, porque tem no estado uma família, né, que se proliferou e que continua cada dia mais, assim, eu acho que comprometida com os últimos avanços da química de produtos naturais, que é extremamente importante. Ele criou uma escola de pensamento aqui, centralizada vamos dizer, no Sudeste, né? Ele foi itinerante, andou pelo Brasil todo. Na verdade, as raízes que o professor Otto deixou aqui ultrapassam, né, os limites do país. Tem gente em Portugal, né, a Madalena, o Anê. Ele tem laços na Colômbia, né? Tem o professor Juan Martínez, que foi aluno dele, né? Esses seguidores, com poucas exceções, do professor Otto Gottlieb, enveredam por outros caminhos na pesquisa científica e abandonam a quimissistemática micromolecular. E ele, então, fica trabalhando diretamente com a Maria Renata Borim e uma ex-colaboradora sua, a professora Maria Auxiliadora Kaplan, continua, então, orientando estudantes nessa disciplina. A gente tenta entender tudo que ele publicou em termos de ideias, não é tão trivial. O projeto que nós temos aqui hoje no Instituto de Química, no Laboratório de Química de Produtos Naturais, o título do projeto é Diversidade Molecular e Angiospermas Basais. Então, para isso, nós estamos utilizando ferramentas de biologia molecular, a filogenia molecular e também as análises de extratos brutos por técnicas que são utilizadas em metabolômica, né? Então, acho que ele ficaria bastante satisfeito de ver isso hoje aqui. Quando ele faz 70 anos, ele retorna para o Rio de Janeiro. Retorna para o Rio por quê? Porque o Rio sempre foi a sua residência. Nesses 23 anos, a sua esposa, Dona Franca, nunca foi para São Paulo. Ele, ao retornar para o Rio, recebe um convite da direção da Fiocruz, aonde ele fica durante 10 anos. Nesses 10 anos, ele dá sequência a tudo aquilo que ele fazia e às suas hipóteses em termos de quimissistemática micromolecular. Alguns brasileiros estiveram muito próximos do Prêmio Nobel. Na química, o único que esteve próximo foi o professor Otto Gottlieb, que por 3 vezes foi indicado. E essa indicação do professor Otto ao Prêmio Nobel foi em função da teoria dele de quimissistemática micromolecular. Muitos reconheceram essa importância, a importância da quimissistemática, a ponto dele ser condecorado, ter recebido prêmios, né, como, por exemplo, da Universidade de Hamburgo, né, que na placa ali dizia claramente sobre essa capacidade dele de compreender a natureza, né. Uma das indicações do professor Otto Gottlieb era uma indicação muito forte, já que essa indicação partia de um ex-prêmio Nobel, o professor Roald
Hoffmann. Ele tem também todo um conjunto de material bibliográfico, né? Ele tem uma biblioteca com mais de 2.000 livros hoje lá no Rio. Há um projeto de manter esse conjunto todo, esse acervo aqui no Instituto de Química, na biblioteca. Então nós teremos lá a sala Otto Gottlieb, com todo o material que ele tinha, né? Que está todo organizado, vai ser trazido para cá. Ele tem livros, periódicos, slides das apresentações dele, né? E também muito material, muito filme, né? Que vai ser digitalizado. Essa é uma ideia que nós temos aqui, de ter essa biblioteca física, mas também ter um site com todo esse material disponível para que a memória do professor Otto seja preservada e que ele continue sendo, né, um grande professor, né, ainda hoje, né, e para sempre, né? Essa é a ideia do projeto. Faz parte também no aprendizado e nessa vivência acadêmica são os fatos pessoais. Então, era uma grande família aqui naquela época, era a Cláudia, o Imbiriba, o Aiso. E toda quarta-feira nós nos reuníamos, convidávamos o professor Otto e nós íamos almoçar no Frajola, que era um restaurante pequenininho na Vital Brasil. Ele almoçava um filé de pescada com arroz à grega e nós comíamos feijoada e ele pagava cerveja para todos. Como nós trabalhávamos com quimiosistemática e eram as primeiras alunas, a Cláudia, que a Cláudia começou a ir no Rio, depois ela veio para São Paulo, e a Fátima. Então, muitas vezes nós pegávamos um ônibus aqui de meia-noite para chegar às 6 horas no Rio e íamos para a casa do professor Otto. Nós ficávamos na casa dele, hospedados lá, discutindo quimiosistemática sábado, domingo, e a dona Franca, a esposa dele, fala: Otto, deixa as meninas passearem, Otto. Vamos lá fazer uma visita, deixa as meninas passearem. E ele obedecia. Todos nós que fazíamos produtos naturais aqui no Rio de Janeiro, se tivéssemos alguma dúvida e contactássemos o professor Otto Gottlieb, ele marcava ou aos sábados na parte da manhã ou aos domingos na parte da manhã. E na parte da manhã, porque quase sempre no final de semana, nas novas temporadas de ópera, no Teatro Municipal, ele estava presente. Então, ele só se ausentava da biblioteca da química de produtos naturais para assistir às óperas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Os momentos de família que ele mais gostava, se ele pudesse explicar para a gente o que ele estava trabalhando, ou a química no mundo, etc. Aí ele se transformava, ele era outra pessoa, os olhos dele brilhavam. Ele gostava muito de música, isso a gente pegou dele, né? As coisas que ele gostava de transmitir enormemente. Ele vivia para transmitir as coisas que ele gostava. Difícil contaminar as pessoas com emoção. Isso ele fazia com química muito bem.